Bom dia, pessoal. Bem-vindos. É uma honra, um prazer, né, ter aqui a presença do secretário de Cultura e a Tereza das SEDES, não é isso? Da área de economia criativa, economia da cultura. É um primeiro evento que a gente faz abordando esse tema aqui na Codeplan, um trabalho excelente realizado pela Celeste. Gente, eu tô vindo do hospital. Não, tá tudo bem. Celeste e Flávio, que a gente vai poder conversar um pouquinho sobre ele hoje. E eu espero que sejam o primeiro de vários dentro dessa discussão sobre desenvolvimento e sobre o papel, não é, que a cultura tem dentro desse processo de geração de riqueza, de estímulo à economia. Aqui no Distrito Federal, essa é uma agenda muito importante para a Codeplan, na atual gestão. E certamente a gente vai contar com a presença de vocês aqui mais vezes no futuro próximo. Eu acredito que a melhor forma da gente conduzir isso agora é passar a palavra para o Flávio, não é isso, Flávio? Para você e Celeste, adeus, fazerem a apresentação e depois a gente volta com a palavra para a mesa para suas colocações. Está bom assim, Guilherme? Está bem? Maria Teresa, fica então ótimo, porque eles podem reagir às colocações que vocês vão fazer. Tá ok? A gente volta para lá e depois a gente regressa para a mesa. Tá ok, Flávio? Bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui, as pessoas da casa, as pessoas do GDF, as pessoas da imprensa. A gente aqui na Codeplan tem trabalhado e tem discutido nos últimos meses, né, algumas alternativas para desenvolvimento do Distrito Federal, né, o desenvolvimento econômico do Distrito Federal. Nós temos alguns desafios aqui peculiares e nós precisamos de soluções peculiares. E essas soluções peculiares têm que vir da nossa criatividade, né, dadas essas dificuldades. E dentro desse grande desafio, a Codeplan, na sua missão de apoiar o governo do Distrito Federal, buscou, nesse primeiro trabalho, conceituar essa questão da economia criativa. Né? A gente está aqui com a cultura, mas a gente devia estar também com a ciência e tecnologia, a gente devia estar também com o turismo, a gente devia estar com a comunicação. Né? Você tem várias áreas envolvidas nos setores criativos. Então, a gente primeiro quis destrinchar e alinhar, talvez, o governo e a sociedade brasiliense nos conceitos de economia criativa e fazer um primeiro mapeamento desses empregos aqui, comparar, para a gente ver qual o potencial que a gente pode atingir no Distrito Federal. Esse trabalho a gente fez ali na Diretoria de Estudos e Pesquisas Sociais. Eu queria agradecer, primeiro, a Celeste, que se dedicou bastante a isso, e eu acho que duas pessoas, eles nunca estão aqui. A Fátima está aqui. A Fátima é uma que eu queria agradecer pela revisão que ela fez para a gente no trabalho, todo o auxílio, e o outro que nunca está aqui é o Luiz Rubens, que fez toda a extração dos dados, um cara sem o qual a gente não ia saber muita coisa. Né? Então, fica registrado aqui, e que ele também nunca aparece. Nunca vem. O cara se esconde. Ok. Pela televisão. Luiz Rubens, tem que vir na próxima. Então, é isso. A gente dividiu a apresentação em duas partes. Né? A primeira, a Celeste vai falar um pouco dos conceitos, depois eu vou mostrar um pouco dos dados e mostrar a plataforma que a gente elaborou para esses dados. Ok? Obrigado. Bom dia.
Você põe o primeiro slide, por favor? Pensando no tipo de economia que deve ser incentivada no Distrito Federal, consideramos que alguns aspectos têm que ser pensados, né? O que força, né, que obriga o governo a pensar maneiras de gerar emprego e renda. Um deles é o crescimento principal, é o forte crescimento demográfico que existe em Brasília, no Distrito Federal, inclusive transborda para as áreas vizinhas, né? Essa situação, ao invés de ser vista como uma coisa, um fenômeno inexorável, né, deve ser entendida como um processo que poderia ter sido minimizado e que pode ser minimizado daqui para frente com uma política regional, uma política que procure distribuir os recursos de população e recursos produtivos no território brasileiro. Desde os anos 50, Celso Furtado já colocou essa questão, né, que as regiões pobres são expulsoras de população e que acabam buscando lugares onde existe concentração de capital e condições de vida. Então, esse é um fenômeno em Brasília que tem que ser pensado, né? Não se pode deixar o crescimento populacional espontâneo, nem a distribuição das atividades produtivas de uma forma espontânea. Inclusive pela questão ambiental, né? O território deve ser pensado, e geopolítica também, né? Porque uma distribuição mais equilibrada no território de população e da estrutura econômica traz mais segurança, mais complementariedade, fortalece muito o sistema socioeconômico. Nos anos 70, em 75 exatamente, foi criado o Programa da Geoeconômica de Brasília, que pressupunha 3 escalas de intervenção. A do Distrito Federal, onde o crescimento populacional deveria ser contido. A escala de transição, que é o que é considerado o entorno, né? Essas áreas, onde deveriam ter investimentos selecionados de educação e saúde, principalmente se criando uma hierarquia, né, nesses serviços. Né? E uma escala maior, que é a escala regional, onde se deveria fazer investimentos em áreas selecionadas, em agricultura, em agroindústria e em outros setores selecionados também. Mas esse programa não foi muito adiante, tem como importante realização o Distrito Agroindustrial de Anápolis, que tem várias empresas lá instaladas, né? Tem um centro de fármacos lá, que é bem importante. Então, o que se pensa isso, em primeiro lugar, antes de pensar as atividades a serem implantadas aqui, em se pensar em uma ocupação racional do território, né, usando os recursos da melhor forma possível. E sem esquecer que Brasília é a capital da República, capital significa cabeça, então, como foi criada, né, Brasília foi criada para ser um começo de uma nova era, de um novo Brasil, onde teria uma reforma educacional profunda, uma reforma agrária e outras coisas. Então, nesse sentido, temos que ter esse pano de fundo sempre, pensando, né, em como abordar essa questão regionalmente e também essas outras questões. Né, para planejar o Distrito Federal, o que é importante que conheçamos? Qual é o momento da economia mundial, o que acontece no mundo hoje, e a realidade territorial e sociopolítica. O momento econômico mundial foi forjado pelo aparecimento das tecnologias de informação e comunicação, que mudaram completamente tudo no mundo, e que tem relação com informação e conhecimento, inovação e criatividade. Então, esses são... poderia se colocar também a inteligência, né? Inclusive nos planos europeus de desenvolvimento, eles põem a inteligência como fator, né? Eles falam até matéria cinzenta, né? Como fator importantíssimo na nova economia. Então, nesse sentido, e sobre os atributos do nosso território, então, Brasília, Distrito Federal, é muito peculiar, né? No território dele, nós temos aqui a divisão das águas das grandes bacias hidrográficas brasileiras. Nós temos um sistema de nascentes importantíssimo para o Brasil inteiro.
né, com uma biodiversidade também muito grande. E Brasília, patrimônio cultural da humanidade, que é uma experiência urbanística única no mundo, né, e que tem uma importância que ainda precisa ser melhor dimensionada para ser valorizada e ser entendida como recurso para o desenvolvimento da condição política, né, que Brasília é a capital do Brasil, que não é qualquer coisa, é uma cidade que tem influência no Brasil inteiro e que pode desenvolver mais seus laços com o Brasil inteiro. E a população, que é uma alta qualificação intelectual, tem uma cultura muito diversa, né? Eu encontro aqui, estão representadas todas as regiões brasileiras, então é uma cidade que tem uma riqueza cultural muito grande. Então, pode passar. Então, a valorização desses fatores, né, que são fatores de competitividade na economia atual, o capital humano, né, que é a ampliação e mobilização dessa capacidade intelectual que tem Brasília, né, e, do ponto de vista do seu território, a preservação do seu patrimônio ambiental e cultural. A economia criativa é formada por vários tipos de atividades, né? Atividades que têm, em primeiro lugar, que tem um conteúdo simbólico, né? Como a arte, a cultura, né? Todo o nosso patrimônio cultural, né? Que também tem um simbolismo muito grande. O nosso próprio meio ambiente aqui tem um simbolismo muito grande, né? Que é o início das águas, né? Brasileiras. Então, criatividade e conhecimento, principalmente, que estão contidos nos produtos culturais. A criatividade, essa definição é dada pelo IPEA, é o uso de ideias para produzir novas ideias, né? E pode ser classificada, então, nesses 3 tipos. Né? Inclusive, a criatividade econômica, né? De se encontrar soluções para as coisas, né? E da inovação, e que a tecnologia também possibilita o uso da criatividade. Está se vendo aí como tem aumentado o número de aplicativos para os mais diversos problemas, né, que existem. Então, a criatividade é fundamental que se incentive, que se mantenha, né, para que se desenvolva, para também apoiar essa economia criativa. E as atividades criativas são divididas em 4 grandes grupos, né? Esse que é o patrimônio cultural, né? Que são todo esse tipo de expressões, né? Que nós conhecemos, que Brasília tem, inclusive, que traz do Brasil inteiro, né? E os locais que nós temos bastante, né? Nós temos uma cidade que é um museu, né? E toda a arquitetura e todo, né, presente, o paisagismo, é um lugar muito significativo, esse patrimônio daqui. As artes visuais, performática, então vamos passar mais rápido, né? Pode passar. As publicações, é o grupo 3 da mídia, né? E tem aquela quarta, né? Essa aqui, né? Essa new media, né? Que eu penso que aqui em Brasília tem um potencial muito grande para isso, que tem muitos jovens, né? Que tem muito interesse pela informática, pela confecção de aplicativos, né? E eu penso que, dado o papel de Brasília também, isso poderia incentivar a criação de programas, né, de aplicativos para os inúmeros problemas sociais que nós temos, econômicos, né, aproximando, criando grupos, criando redes, né, fazendo ligações, né? Outro dia eu vi, por exemplo, um tipo de aplicativo que onde, se eu não me engano, é o Instituto de Meio Ambiente do Rio, onde a pessoa vê algum animal perdido, ferido, ela já entra em contato direto com o Instituto e diz onde está, fotografa e diz onde está. São coisas simplíssimas que não vai dar trabalho, né, para ninguém e que pode trazer uma eficiência muito maior no nosso sistema. O que mais que tem? Pode passar. Então, justamente, pesquisa e desenvolvimento são atividades que, como envolvem criatividade, né, elas também estão na economia criativa. Da mesma maneira que o turismo, né, porque o turismo propriamente não é necessariamente criativo, mas ele se aproveita muito, né, das atividades culturais, de lazer, de entretenimento, né, de uma cidade. Então, é fundamental Brasília, né, em vez de pensar
em indústrias, né, que não foi para frente até hoje, infelizmente, de certa forma, felizmente, né, a cidade pode ser enriquecida com atividades culturais, atividades de entretenimento, né, e, claro, o tratamento também, até físico, que Brasília ainda requer, né? Por exemplo, a mobilidade, né, do pedestre, que é um problema seríssimo. Então, a economia criativa tem uma importância muito grande no mundo, né? Dados da França, da Europa, mostram que é o setor que mais cresce e que tem uma participação do PIB. Até eu vi uma matéria que, na Alemanha, a economia da cultura é maior do que a economia do automóvel. Quer dizer, a terra da Mercedes-Benz, da Volkswagen, né, é uma coisa relevante, né? Então, vale a pena a gente investir nisso, principalmente que nós somos um território super apropriado para isso, por várias razões. Pode passar. Tá. Aí, munidos desses conceitos, né, nesse estudo também do IPEA, inclusive nós fazemos no título uma referência a esse estudo do IPEA, a gente foi aos dados do Ministério do Trabalho e Emprego. O Ministério do Trabalho e Emprego ele publica anualmente os dados que eles chamam RAIS, que são os empregos formais nas empresas sediadas no território. Então, aqui, nós estamos falando... Quais são os limites da nossa análise, né? Nós estamos falando dos empregos formais de empresas sediadas com o CNPJ no Distrito Federal. Então, por exemplo, a Rede Globo, sem ser a filial Brasília, emprega 20... O cara do cinema... cameraman, sei lá, 20 cameraman, que é operador de câmera, obrigado, Alexandre, 20 operador de câmera, mas ele registra esse cara em São Paulo. Esse profissional criativo não está nessa base. Ou nós nos juntamos aqui e fazemos uma trupe de teatro e vamos nos apresentar ali na frente do Buriti. A gente não está porque nós somos informais. Né? Então, para deixar claro quais são os limites da nossa análise. A gente pegou, para termos de comparação, a mesma classificação utilizada nesse trabalho do Oliveira Araújo e de uma outra pessoa, do IPEA, onde eles estimam que o peso da economia criativa no Brasil é de 1,9% dos empregos. A nossa estimativa para o Distrito Federal é de 1,5%, ou seja, a gente tem um potencial de crescimento da economia criativa ainda para chegar nos níveis médios do Brasil de quase 30%. Formal. Né? Se nós levarmos em consideração que a renda per capita no Distrito Federal é muito mais alta do que nos outros estados e que a demanda por serviços criativos ou por produtos criativos, ela eu não quero ser tão técnico, ela é muito sensível à renda alta, o nosso potencial é ainda maior. Né? Mas eu queria dar uma dimensão desse 1,5, o que se falar assim, 1,5 é isso aqui, né? Bem, a indústria de transformação, ela está em torno de 9%. Se alguém, cadê a Sandra, estava aqui antes? Não é isso, Sandra? 9% do produto? 5... Hã? A indústria de transformação, diz aí. Porque você tira a construção civil, porque a indústria toda é 5,7%, mas a grande indústria do Distrito Federal é a construção civil.
3,4. A Sandra é a mulher dos números. E aí sobra, para todo o resto da indústria de transformação, 1,7. Então, isso é produto, né? O que a gente está falando de emprego aqui é na mesma escala da importância da indústria de transformação no Distrito Federal. Né? Os nossos números, como eu falei, a economia no Distrito Federal é muito peculiar. Os nossos números eles são muito diferentes porque a gente tem 50% do produto ou mais que vem do setor público. Né? Cadê a Sandra? Vai estar olhando, 57, Flávio. Mas é essa dimensão, não é mais ou menos? Metade do produto. Né? Então, eu só queria dar essa dimensão do que é esse 1,5, vocês não ficarem pensando que é muito pequeno. E aí, nós elaboramos essa ferramenta, que em breve a gente vai colocar o link na página da Codeplan, em que nós temos 2 painéis. Né? Como é que a gente brinca com isso aqui? Aqui eu estou falando das classes de atividade criativas. Então, nesse primeiro gráfico aqui, eu tenho a evolução dos empregos. A gente está girando em torno de 20 mil empregos nessas classes criativas. Aqui eu tenho a evolução dos salários nominais. E eu posso fazer umas coisas bem... Aqui é a distribuição dos salários, certo? Aqui está todo mundo junto, todos os anos juntos. Eu vou escolher só 2013. E ele vai fazer com a velocidade da internet uma mágica. Ele deve ter me colocado os dados para 2013. E eu posso agora olhar o seguinte... a primeira classificação do KINAI são as seções. Então, aqui é a seção de informação e comunicação, que é dividida em algumas divisões. Dividido em divisões, tá bom. Nas divisões, então, essas aqui são atividades de rádio e TV, que é a grande atividade no Distrito Federal, a grande atividade criativa. Edição integrada à impressão, atividade de prestação de serviços de informação, eu acho, atividade cinematográfica, produção de vídeo, e o número de emprego, né? 800 empregos aqui, 800 empregos aqui. Eu acredito que isso está só para... Acho que isso está com todos os anos. Deixa eu só colocar aqui direitinho. Tá certo. Estou falando do ano de 2013 agora. Vocês viram aqui que eu coloquei, né? E aqui estão as áreas de científica e técnicas. Na seção científica e técnica, então, pesquisa e desenvolvimento científico, publicidade e pesquisa de mercado, outras atividades profissionais. Tudo isso aqui me somam os 22.656 empregos formais. Aqui a gente colocou as classes, ou seja, são divisões menores do que as seções e divisões aqui. Né? Então, eu tenho, nas atividades de rádio, eu tenho 2.600 empregados, com salário médio, em 2013, de R$ 5.500. Agência de publicidade, 1.043 empregos, com salário médio de 3.500. Então, nós fizemos essa divisão pelas atividades. Né? E eu tenho uma outra divisão, que agora é o seguinte, eu tenho algumas atividades que estão na televisão, você está numa atividade que é criativa, mas, de repente, eu sou, sem querer falar nada, eu sou o contador da televisão. O gerente de finanças da EBC, né, Alexandre? Que está numa atividade, no setor criativo, mas não necessariamente ele pode expressar a criatividade nele naquela profissão, mas é um setor criativo. E a gente tem o outro lado, que é o seguinte, é um profissional criativo que está num setor que não necessariamente é criativo. Né? Então, um economista curioso, pesquisador,
né, que está numa atividade de Estado. Ou o AG que canta no coral. Então, o outro painel que nós construímos aqui é o painel das profissões criativas, né? A grande profissão criativa no Distrito Federal é o pessoal do jornalismo. Está aí vocês. Vou até dizer quanto é que vocês ganham em média. Ó. Em 2013, 7.144. Vocês estão ganhando menos que isso, vai lá, faz greve. Com 2.183 profissionais. Aqui eu acho que a gente está subestimado, porque tem muita gente que deve estar registrado em jornais de empresas fora do Distrito Federal. Né? Profissionais de informação. E aqui a cor, só para informar, a cor varia com o salário médio da profissão. Então, pessoal, arquiteto e urbanista ganha bem, 9.100, não devia ter feito economia. E tem uns aqui que ganham super bem, diretor de pesquisa e desenvolvimento, diretor de comercialização e marketing. Né? Errei. Aí sou eu, né? É verdade. Né, mas o meu está aí mesmo. E a divisão por gênero e a média de salário. Então, essa é uma ferramenta que a gente desenvolveu. Me entreguei ali, hein? Mas é transparência total aqui. Então, essa ferramenta que a gente construiu para, seja a sociedade, seja os órgãos de governo, né, terem um acesso fácil a esse tipo de informação. E lembrando, né, tem alguns limites pela base de dados que a gente usa, mas eu acredito que, em termos de evolução, ele possa ser um bom parâmetro. Né? Pode passar, por favor? Você quer concluir, Celeste? Por favor. Obrigada. Isso aqui, de certa forma, já foi falado, né, para o desenvolvimento da economia criativa. Também acho que pode se aperfeiçoar o levantamento de informação, né, Flávio? Para você ter um retrato melhor, né, das pessoas envolvidas com cultura, com arte, porque eu, pelo menos, conheço muita gente envolvida com cultura em Brasília. Eu acho que essas estatísticas precisam ser melhoradas. E as carências, né, de educacionais, profissionalizantes, porque de amparo, de condições, porque a população jovem representa um potencial muito grande, né, e esses jovens precisam ter condições de se desenvolver intelectualmente, artisticamente, e a sua criatividade. Né? E também consideramos necessário a necessidade de mais estudos, de aprofundamento de estudos, né, sobre esse momento da economia do conhecimento, vendo como nós podemos aproveitar da melhor forma possível, né, para o desenvolvimento do Distrito Federal. E aqui tem uma frase do Juscelino que mostra a expectativa que se tinha da capital, né, que esperamos que um dia se cumpra, que possamos exercer o nosso papel da forma melhor possível para trazer soluções melhores para o Brasil. É isso aí, muito obrigada. Bom, parabéns, Flávio e Celeste, pela apresentação muito interessante, rica conceitualmente em dados, né, que é o que a gente almeja aqui na Codeplan, e inovadora também, porque traz um mapeamento que a gente ainda não tinha claramente definido, apontado, sobre essa importante fatia, não é, da nossa economia local, que envolve, né, um número considerável de profissionais e que tem um impacto relevante, né? A comparação com a indústria de transformação é muito pertinente, né? Ou seja, a gente acha que é pouco,
né, o número de 1,5, mas ele é comparável com a da indústria da transformação aqui no Distrito Federal, ou seja, a indústria de ponta, né, manufatureira, enfim, o que seja, exceto construção civil, claro. Mas realmente não deixa margem para dúvidas da importância que esse setor tem e do potencial que ele tem também, não é isso, Flávio? Do potencial que ele tem. Temos. Depois a gente pode trazer os dados da PED, né, que a gente apresentou ontem, que é a nossa pesquisa de emprego e desemprego. A gente pode, depois você podia falar um pouquinho disso também, Flávio. Bom, eu vou passar a palavra, vou agradecer também aqui a presença de algumas pessoas. Eu convidei o Tiago Jarjur, que é subsecretário da Secretaria de Trabalho e do Empreendedorismo, para compor a mesa conosco. É um prazer tê-lo aqui. E queria agradecer também a presença do Leonardo Brandão, que é o chefe de gabinete da CEPLAG, da Cláudia Machado, que é diretora do Programa de Fomento da Secretaria de Cultura, e Fabrício Lino, diretor de Economia Solidária da Secretaria de Trabalho. Então, queria agradecer a presença também das autoridades aqui e não menos importante, dos nossos colegas da imprensa, G1, Rádio Cultura, Band News, Rádio EBC, Agência Brasília, Correio Brasiliense. Okay? Guilherme, vou passar a palavra para você e depois para a Tereza Cristina. E, Tiago, você podia falar algumas coisas também para a gente. Eu entendo que você tem que sair às 11, não é isso, Tiago? Todo mundo, eu acho que tem esse deadline das 11 horas. Tá bom. Guilherme, obrigado por ter vindo mais uma vez. Bom dia. Eu agradeço esse impulso que essa pesquisa dá. Flávio Celeste, parabéns. Lúcio. Eu acho assim, a gente carece de dados na cultura. O Ministério da Cultura, nesse momento, está fazendo um esforço para repensar o sistema de informação e indicadores culturais. Nesse momento, a gente está com esse tema muito vivo e alguns encontros acontecerão agora. Na Secretaria de Cultura, a gente não tem a menor dúvida de que, sem esses dados, a gente não vai conseguir avançar. Por quê? Porque grande parte da economia da cultura é informal. Grande parte dos profissionais hoje, se a gente incluir aí os MEIs, a gente vai ver que houve um avanço muito grande, enorme, nos últimos 2, 3 anos, na incorporação de gente a um mercado formal, através dos seus CNPJs de microempreendedor individual. Eu pressinto que esses dados, quer dizer, a participação da cultura é muito maior. Eu não tenho a menor dúvida disso. A gente vê assim na prática como a coisa acontece. Se você incorporar aí alguns setores, inclusive setores novos, assim, o setor das festas, é um exemplo. Só o cadastro, que é um cadastro precário do Siscult, hoje tem mais de, se eu não me engano, 7 mil pessoas cadastradas, pessoas. Muitas vezes, uma pessoa representa um grupo de 20 pessoas. Claro que essas pessoas não estão o tempo todo trabalhando com cultura. Ainda no Distrito Federal, o setor profissional é muito pequeno, principalmente nas artes, é muito pequeno. As pessoas ainda são obrigadas a terem 2 empregos, 3 empregos. Eu posso tirar por mim, a vida inteira trabalhei 3 turnos, porque tinha que ganhar o dinheiro para pagar a comida, mas eu tinha que fazer a minha produção e ainda subir no palco. Então, normalmente, começava às 7 horas da manhã e acabava meia-noite. A minha vida inteira. E isso é uma regra para quem trabalha com teatro, com dança, com música. Vai encontrar horas as mais esdrúxulas para trabalhar. Nós estamos, nesse momento, fazendo um esforço muito grande dentro da Secretaria de Cultura. Criamos uma subsecretaria de Política Cultural. Até este momento, estivemos envolvidos com
estamos envolvidos com a construção do plano de cultura para o DF e um sistema de cultura adequado para o Distrito Federal, e pretendemos enviar até janeiro, fevereiro, para a Câmara Legislativa e virar a chave, quer dizer, e passar de fase. Ao mesmo tempo, é uma equipe muito pequena, que precisa ser reforçada, se não com pessoas lá, com uma ação mais articulada com desenvolvimento econômico, trabalho, Codeplan. Tem outras áreas que podem nos auxiliar a avançar nesse processo. Acabamos de fechar uma parceria com o Instituto TIM, que vem implantando e vem financiando em alguns estados o que eles chamam o Mapa da Cultura, que é georreferenciado, que as pessoas podem se mapear, pessoas, eventos, espaços, e a gente vai, na hora que isso começar a funcionar, de verdade, a gente vai se surpreender. As visitas que temos feito nas cidades do DF também demonstram assim, que há, nesse momento, uma pujança muito grande. Há muita gente envolvida com o processo cultural que está fora desses dados formais do Ministério do Trabalho. E essa é uma realidade da cultura e das artes. A gente não vai encontrar empresa contratando artista plástico, gente que canta em coral, gente que produz artesanato. Então, tem muita gente que está fora desses dados aqui. Eu não tenho a menor dúvida que a gente está ali empatado com, no mínimo, com a construção civil, por exemplo. Como chegar nesses dados concretos, corretos, aferidos e comprovados, é essa a tarefa que a gente está se debruçando agora. Porque, por outro lado, o orçamento da cultura ainda é de 0,49%. E ele não corresponde a uma realidade econômica. A Colômbia, por exemplo, fez uma opção há uns anos atrás, fez um pacto social e, através da cultura e do urbanismo, em ações conjuntas, recuperou dignidade, cidadania, a vida do país. Deixou de ser um para-país para ser um país. Está deixando. E é impressionante como o orçamento do Ministério da Cultura da Colômbia e das secretarias de cultura, a Secretaria de Cultura de Bogotá, hoje, tem 4,3% do orçamento. Se você compara com os nossos 0,49%, a gente vê que tem algo muito errado na compreensão de qual é o papel da cultura, do entretenimento, do lazer, do esporte, do turismo, para uma cidade como Brasília. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, a gente vai ter que lutar muito para convencer e para estabelecer um outro parâmetro, um outro padrão para o financiamento das atividades e para a presença do Estado. O Festival de Gramado desse ano são 7 filmes. É tradição de Gramado. Eles selecionam 7 filmes na competição oficial, na mostra oficial. 2 do Rio, 2 de São Paulo, 1 do Rio Grande do Sul e 2 do DF. Isso é fruto de muitos anos contínuos. Existe uma política contínua de financiamento através do Fundo de Apoio à Cultura, do FAC. E isso começa a dar frutos maravilhosos. No mesmo ano, o Pedro Martins, guitarrista, ganha um concurso internacional de jovens guitarristas em Montreux, na Suíça, que é um dado assim, bacanérrimo para a gente. Nós que conhecíamos o Pedrinho desde os 15, 14, 16 anos de idade, a gente sabia que ele era estudo. O Hamilton de Holanda, que apadrinhou o Pedrinho há muito tempo atrás, sabia disso. Mas a cidade ainda não sabe. É uma coisa muito restrita ainda. Então, a gente tem um enorme caminho e um belo caminho
para percorrer agora, para a gente realmente transformar esses dados em dados reais. E eu não tenho a menor dúvida que o desenvolvimento do Distrito Federal passa, sim, pela economia da cultura, pela criatividade, pela invenção e pela arte. Obrigado. Tereza. Bom, bom dia a todos, senhoras e senhores. Endossando as palavras do Guila e aí acrescentando alguma coisa, assim, primeiro é louvável elogiar e agradecer definitivamente, né, o pontapé inicial da consolidação da agenda da economia criativa como política pública. E isso se processa quando ela começa a merecer a atenção das pesquisas e da consolidação de oferta de dados concretos para a formulação das políticas. Essa sempre foi uma grande dificuldade que se teve na formulação de políticas públicas, em especial nesse campo. Eu sou egressa do Ministério da Cultura e tive a honra de participar de todo o processo de formulação da Secretaria da Economia Criativa lá e da política que foi formulada para esse setor. Meu companheiro de equipe, Luiz Antônio, que é do Ministério da Cultura aqui. Então, a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é importante, o quanto é relevante que essa pauta esteja colocada, principalmente aqui no Distrito Federal, que já nasceu vocacionada para isso, né? Nós somos a cidade da modernidade. A economia criativa é a economia do século XXI. Desenvolvimento sustentável não se faz sem falar nisso, né? Muitas questões relacionadas a esse trabalho, com certeza, serão subsídios para a formulação dessas políticas, e isso é louvável. Além disso, é importante destacar também que esse mercado, quando a gente fala, não há necessidade de ter prurido em falar de mercado, porque a gente também oferta, com essa relevância que se dá à economia criativa, ou ao conceito de economia criativa, uma oportunidade, uma alternativa de mudar padrão de consumo também. Então, a gente bate a nossa porta, né, a necessidade de rever os nossos hábitos de consumo, de rever nossos hábitos de se relacionar com a economia, de não ter receio de colocar à disposição todo o nosso potencial. Então, nós temos o potencial de criatividade na área das artes, mas também na área do meio ambiente, que foi colocado como biodiversidade e outras tantas coisas, que precisa receber a atenção do Estado na formulação dessas políticas. Brasília, é inegável, tem algumas questões relacionadas à necessidade de ocupação dos nossos jovens e dos nossos profissionais, de fixação dos nossos talentos, porque a gente recorrentemente exporta talentos, a gente não fixa e a gente não consolida nosso mercado de consumo, de relação, de oferta de emprego, renda e geração de riqueza, porque a gente se orgulha, incrível, quando alguém sai de Brasília para morar em outro lugar porque fez sucesso, seja na arte ou seja em qualquer outra atividade. As coisas estão acontecendo e a gente não pode perder, eu não diria o bonde, porque o bonde é meio lento, né? Mas teria que ser o foguete ou um jato assim. Então, diria que é bom também que nós prestemos atenção, porque outras iniciativas de pesquisa estão sendo feitas. O Instituto Alvorada, que é vinculado ao SEBRAE, está fazendo um mapeamento do mercado cultural também. É importante a gente dar uma olhada nos segmentos. Os segmentos de games, de inovação também são importantes. A tradição, eu acho que a economia das festas, bem lembrado pelo Guilherme, consome, eu diria, ocupa muitas pessoas. Esse mercado é um mercado que se consolida, o mercado das festas já é consolidado. Desde 1995, se comprova que se consome mais música do que qualquer outra coisa.
Hoje em dia, se a gente prestar atenção, não tem show de sertanejo que se faça em local pequeno. Hoje eles se apresentam ou ao ar livre ou em estádios. É uma economia gigantesca. Eu acho que a gente tem a oportunidade também de criar um terroir Brasília. Nós temos talento para isso. Enfim, eu estou muito otimista em relação a esse processo. Acho que a gente tem que fazer um trabalho de aproximação, e não é à toa que a palavra sustentável tem acompanhado todos os processos de formulação das políticas de desenvolvimento no Distrito Federal. Enfim, estamos aqui à disposição. Acho que a palavra de ordem agora é parceria, né? Então, muito obrigada. Bom, queria dar um bom dia a todos, parabenizar o Lúcio aí pela iniciativa, a todos vocês da Codeplan, cumprimentar a Tereza, o Guilherme, nosso secretário, e dizer que é o seguinte, nós lá da Secretaria do Trabalho e do Empreendedorismo, a gente sempre trabalhando, andando na mesma direção da Secretaria de Economia e Desenvolvimento Sustentável, a gente sempre vai olhar para qualquer setor ou segmento da economia com viés da geração de emprego e renda. Eu acho que a gente vive numa cidade que é extremamente propícia para esse tipo de economia. A gente vê determinados movimentos crescendo absurdamente, como, por exemplo, o movimento da ocupação dos espaços públicos de Brasília. Isso é uma crescente, e eu acho que o Guilherme, a Tereza, o Lúcio talvez concordarão que isso movimenta a economia criativa, tem tudo a ver com a economia criativa. A gente movimenta a cidade com lazer, com entretenimento, com música, com teatro, traz os olhos do viés turístico mais voltados para Brasília, e isso tudo movimenta a economia. E eu sempre vou bater nessa tecla. E a gente precisa despejar coragem em quem quer empreender nesse país. Eu não canso de dizer. Empreender é matar um leão por dia. A gente passa hoje por uma crise seríssima na economia do nosso país e da nossa cidade, onde, infelizmente, cada dia que passa, a gente escuta mais uma piadinha que a franquia que mais cresce no DF é Passo Ponto ou aluga-se. Então, eu acho que tudo que a gente puder encorajar no setor do empreendedorismo, sejam empreendedores culturais, do entretenimento. A gente abriu lá na Subsecretaria de Empreendedorismo uma frente que a gente chama de Setores Promissores do Empreendedorismo, onde a gente trata com um olhar de muito carinho para novos setores que nascem hoje em dia, para setores como os food trucks, como as startups. A própria Tereza falou muito bem, e dentro das startups a gente tem a área de games, que está dentro da Secretaria de Cultura, do Guilherme. Empreendedores digitais, empreendedores sociais. A gente tem que olhar com carinho para esse pessoal. Empresas juniores. E aí, Lúcio, eu tenho a grata satisfação de dizer por que eu estou indo às 11 horas para a Secretaria de Cultura. A gente conseguiu trazer para Brasília o Encontro Nacional de Empresas Juniores, que acontecerá agora em agosto. 2.650 jovens empreendedores de todas as universidades do Brasil estarão em Brasília. Então, assim, isso... Oi? Uma festa. E é engraçado que no calendário deles é assim, todo dia tem palestra, mas todo dia tem festa. É incrível, né? Eu não sei de onde eles tiram esse gás, mas tudo bem. Eles são juniores. Então, eu termino querendo concluir de forma bem... Acho que o Guilherme e a Tereza colocaram muito bem, eu só queria fazer um complemento, que a gente precisa despejar coragem em quem quer empreender nesse país, seja em qualquer tipo de segmento. E nós, lá da Subsecretaria de Empreendedorismo, junto com o Desenvolvimento Sustentável, junto com você, Guilherme, da Cultura, nós estamos juntos na questão do grupo de trabalho das startups, que a gente... Ciência e Tecnologia está em conjunto com a gente. E dizer que a gente está lá exatamente para encorajar e apoiar qualquer tipo de movimento que tenha ligação com o empreendedorismo, e eu acho que a economia criativa é a grande pauta, como a Tereza mesmo disse, do século XXI. O desenvolvimento sustentável está completamente ligado a esse tipo de economia, e por aí novas economias surgem, né? Economia compartilhada, e eu acho que o futuro está baseado nesses novos modos de economia. Então, muito obrigado e bom dia a todos. Bom,
Eu só queria ressaltar alguns pontos que saem um pouco dessas falas e que eu acho que é uma agenda que a gente tem que ter aqui na Codeplan. Esse foi o nosso primeiro passo, né, na construção dessa agenda de pesquisa. Agora, a questão da inclusão social via economia criativa passa a ser, eu acho, um foco importante para a gente pensar o papel dessa indústria, não é, para o desenvolvimento do Distrito Federal. Em geral, quando a gente pensa em economia criativa, ou quando a gente pensa em distritos inovadores, não é, em ciência e tecnologia, a gente está pensando num público, numa mão de obra, melhor dizendo, ultra qualificada, ou com um perfil que pode dar margens à dúvida da capacidade de inclusão no mercado de trabalho via essas avenidas, não é? Eu acho que um ponto importante para a gente é investigar justamente essa cadeia produtiva que se vincula à economia criativa e, mais do que isso, ver as expressões dessa indústria nas regiões mais pobres do Distrito Federal e do entorno. Então, a sua fala é interessante quando você traz para a nossa discussão essa produção, né, esse grupo de pessoas envolvidas com cultura que não estão necessariamente só no plano piloto. Não é? Então, a gente precisa agora explorar um pouco melhor. Exatamente, eu acho que agora o que a gente precisa é territorializar essa distribuição, não é, do emprego e, além do emprego, da movimentação econômica, de dinheiro, não é? Que esse ramo, não é, de atuação tem no Distrito Federal. Ou seja, a gente começou aqui uma agenda que eu acho que é riquíssima, super interessante, e que a gente ainda pode produzir muito mais informação para subsidiar, não é, o processo de tomada de decisão dos nossos colegas. E queria dizer também do orgulho da gente ter aqui, nessa semana em que a gente teve diversas atividades, 2 secretários de Estado, né, do Trabalho, teve aqui ontem, representantes de diversas secretarias do governo. Então, isso é motivo de muito orgulho para a Codeplan. Tá? Flávio, Celeste, Flávio, vocês querem fazer algum comentário? Eu posso abrir para algumas questões e depois vocês fecham. Pode ser? Vamos fazer assim? Então, se houverem perguntas, eu daria uma prioridade para os nossos colegas da imprensa, registrar aqui também a presença da TV Record e depois abrir para o público. Então, há alguma pergunta específica da imprensa? Vocês querem fazer isso depois com entrevistas? Depois, então, vamos abrir geral as perguntas. Acho que Aldo ficou de fora ontem, ele foi o primeiro a levantar a mão. Então, Aldo Paviani, queria também agradecer aqui a presença do nosso diretor de Estudos Urbanos e Ambientais, Aldo Paviani.